Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia serão compreendidos com maior profundidade quando se descobre o contexto social, cultural e geográfico em que foram redigidos. É essa a proposta que vos fazemos nos próximos minutos, onde analisaremos as páginas da Bíblia da Liturgia da Palavra das Eucaristias do próximo domingo. São para isso nossos convidados o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos centrar atenções em textos bíblicos. E iniciamos, Padre Armindo Vaz, pela primeira leitura que é escutada nas Eucaristias deste domingo, é do capítulo 7 do livro de Job, e creio que se impõe um enquadramento deste texto, deste livro de Job. Porquê tanta angústia, porquê tantas interrogações de Job, também as que aparecem aqui neste texto? Não é? Geralmente os leitores do livro de Job pensam que é um texto que trata do sofrimento humano e veem Job como o grande paciente. Pensam que se fala no livro sobretudo da paciência de Job. Ora, não é bem assim. Job é paciente nos primeiros 3 capítulos, mas até... Mas perde a paciência. A partir do capítulo 3º perde realmente a paciência até ao ponto de, como bem mostrou o nosso poeta Camões, ter amaldiçoado o dia em que nasceu. E daí em diante até ao capítulo 37 ele é um Job impaciente. Impaciente, e que tem a ver nessa impaciência com o tema essencial do livro, que não é propriamente o do sofrimento. O tema do sofrimento aí tem um grande papel, mas a tese defendida pelo autor do livro de Job tem a ver com a relação do ser humano com Deus. Que tipo de relação é que eu posso ter com Deus, mesmo na situação limite do sofrimento angustiante, lancinante, como é o caso desta personagem que é construída pelo poeta que compôs o livro de Job. E então aí este texto revela realmente muito da amargura, da dor física humana que atinge esta personagem que é Job. E neste ponto do sofrimento a mais não poder, o livro de Job, e é irresistível, tem um paralelismo com um outro texto da Antiguidade Clássica, que é a epopeia de Homero, a Ilíada. A Ilíada versa precisamente sobre o tema da miséria humana. Não há texto antigo, excepto o do livro de Job, que descreva um quadro tão pungente, tão puro e tão dramático da miséria humana como a Ilíada de Homero. Nós aí encontramos o grande tema da força que destrói, que desfaz os mais maravilhosos desejos da vida do ser humano, em que cada personagem sofre um drama tremendo do qual não consegue libertar-se. E aí realmente a epopeia da Ilíada só tem um paralelo no livro de Job. E Job tem um paralelo nesse outro livro. Poderíamos dizer que ambos versam sobre a miséria humana, ambos são a contemplação da miséria humana. E para falar da miséria humana é preciso ter uma
elevada espiritualidade e uma antropologia muito profunda, que é o caso destes dois grandes dramas. Frei José Nunes, este livro e considerar assim o homem na sua miséria sem mais, de que forma é que isto acontece? O Padre Armindo Vaz já foi adiantando aqui a resposta, que depois já voltaria também a ela, que é preciso de facto uma elevada espiritualidade para assim considerar, porque à partida isto poderia ser um olhar para a condição humana como algo, enfim, desprezível? Não é isso que está em causa? Não, quer dizer, é um olhar muito realista. É que a condição humana está marcada, de facto, por estas dificuldades. Quer dizer, nós nascemos e vivemos num mundo marcado por dificuldade. Quer dizer... Mas isso não impede que aconteça, por exemplo, a forma como termina aqui o texto, que diz: a minha vida não passa de um sopro, os meus olhos nunca mais verão a felicidade. É isso, quer dizer... Parece-me atitude extremista. É que mas isso é a nossa experiência humana. Quer dizer, quando nós estamos, como dizia o Padre Armindo, nos limites mesmo já do sofrimento, não é? Quer dizer, no limite da experiência humana difícil, nós já duvidamos de tudo, quer dizer, e então põe-se a nossa questão. Qual é a nossa relação com Deus, quer dizer, como dizia o Padre Armindo, quer dizer, e aí somos chamados realmente a ter essa confiança, não é? Agora, isto é mesmo, é a realidade, quer dizer, a vida não é assim tão simples, tão fácil como isso. O texto usa, de facto, imagens. O Padre Armindo Vaz comparava isto a uma literatura grega, de Homero. E realmente a Bíblia é um livro literário, isto é literatura religiosa. Nós vemos aqui comparações muito engraçadas, quer dizer, eu acho que a gente deve apreciar, a gente deve degustar, digamos assim, o texto. A nossa vida, isto é como uma vida de soldado. Quer dizer, não é de um comandante. A nossa vida é de um soldado, ou de um escravo. Quer dizer, nós passamos as passas do Algarve aqui, não é? Quer dizer... E nós, no fundo, andamos em busca da felicidade, que é a última palavra do texto. A minha vida, no fundo, isto é como um sopro de sofrimento, e nunca mais verei a felicidade. Nós buscamos a felicidade, quer dizer, e nem sempre a encontramos. O texto até retira a esperança da vida do... Quase. Esta semana houve um inquérito que eu escutei na rádio sobre a felicidade. E era interessante, quer dizer, dizia que nós portugueses, numa escala de 0 a 10, os portugueses consideravam-se felizes no ponto 6. Um bocadinho mais de metade. Também eu ouvi isso. Achei muito curioso. Eu a mim, se me perguntassem, diria um bocadinho mais de 6. Quer dizer, eu seria feliz para aí 8 e só não seria 10, já explico porquê. Nós andamos em busca da felicidade, quer dizer... E a nossa vida nem sempre responde a esse anseio de felicidade. Nós passamos mesmo sofrimentos, ou por doenças, ou por inimizades, ou por desempregos, ou por misérias, por fomes, por carestias de vidas. Esta semana aumentaram os preços dos transportes brutalmente. Quer dizer, nós sofremos, quer dizer, a vida não é fácil. E então põe-se a questão da nossa relação com Deus e de nós sermos ou não felizes. E eu acho que a resposta também está muito a resposta cristã, que nos vem depois ser dada por Jesus, também está muito nisto, quer dizer, nós muitas vezes buscamos a felicidade em termos de não ter problemas, em termos de realização pessoal, e isso é bom, é por isso que eu digo que, nesse aspecto, eu, como projeto de vida pessoal, teria 8 em 10, quer dizer, estou contente comigo, não tenho problema. Mas não tenho os 10, e acho que não tenho os 10 porquê? Porque a minha felicidade depende muito também da felicidade dos outros. E quando eu não vejo os outros felizes, eu também sofro com isso. Eu não sou feliz. E essa é que é a perspectiva que o Evangelho creio que vem depois dar. Mas isso já é uma outra coisa. Quer dizer, já não é bem aqui deste texto. Para Jesus... Mas é bom chamar a atenção para isso. Mesmo para a nossa tal relação com Deus. Ter fé, abandonarmos em Deus, mesmo não vendo as coisas. E depois pensar assim, de maneira cristã. Bom, o que importa mais para a minha felicidade é trabalhar para que os outros sejam felizes. Não é só olhar para mim. Nessa escala de 0 a 10, Job diria para aí... Isso perguntam ao Padre Armindo. Que admite mesmo a impossibilidade da felicidade. Job dependeria. No princípio tem
10 ou até 100 sobre 10. Filhos, rebanhos, mulher boa. Tem toda a felicidade. Mas, no fim, Job terá... No fim, isto é, antes do fim, durante o desenrolar do drama, Job terá, assim, à volta de 1 ou quase 0, não é? E aí é muito comparável, precisamente também sob esse aspecto, à epopeia da Ilíada, porque os dois dramas são textos que andam à procura de uma solução para uma saída da infelicidade humana. E aí, então, os dois dramas divergem. Na conclusão. A Ilíada conclui dizendo, ou vai-o dizendo ao longo do drama, que não há maneira de fugir à sorte, ao destino, portanto ao fado, traçado pelos deuses a cada pessoa. E é assim, Heitor mata o amigo de Aquiles, Aquiles mata Heitor, mas o próprio Aquiles é um herói derrotado. Como Job, só que Job encontra uma saída, através do seu autor contemplativo. E a saída é esta. A oração catapulta-o para a transcendência, para Deus. E enquanto que a Ilíada se fecha no destino, no fado traçado pelos deuses, Job abre-se à transcendência em Deus através da oração, que é o último versículo. Essa oração. E desta maneira, os dois dramas procuram pontes entre a miséria humana e a saída para ela. Job encontra essa ponte precisamente em Deus e assim também lança uma ponte para o Evangelho de hoje. E é precisamente para o texto do Evangelho que passamos nessa análise, e pedi-lhe para Padre Armindo Vaz para o apresentar no capítulo 1 de São Marcos, onde aparece Jesus a pregar pelas sinagogas, expulsando demónios. É a conclusão do texto. O texto começa de uma maneira muito interessante, talvez quase imperceptível. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André. Parece inócua esta indicação e, no entanto, do ponto de vista teológico, ela é importante, porque tudo o que acontece nesta casa destes dois apóstolos, Simão e André, tem algum ensinamento para com as comunidades cristãs. Jesus passa da sinagoga, que é o espaço oficial da religião judaica, para a casa. A casa é o espaço da humanidade, é o espaço do aconchego, do lar humano, onde se desenrolam os afetos humanos mais puros e mais gratuitos. Uma perspectiva bem diferente. Portanto, nessa casa dos apóstolos vai-se formando a nova casa de Jesus, que é a comunidade cristã à volta do Espírito de Jesus. As comunidades cristãs aprendem assim que não são um lugar religioso onde se vive da lei, mas um lugar humano onde se vive do Espírito de Jesus. E aí esse aspecto é, desde já, muito interessante. A propósito disto que estava a dizer o Padre Armindo, acho muito interessante esta questão de a casa ser o lugar do convívio fraterno e, portanto, do florescimento, digamos assim, a levedura da comunidade cristã, não é? Nada disto impede, pelo contrário, que tudo nasça a partir de uma relação interpessoal muito intensa. E nós vemos neste texto, na tal primeira frase, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. É que é muito interessante, isto até o biblista sabe mais disto do que eu, mas há vários lugares nos Evangelhos onde Pedro, Tiago e João aparecem os três juntos. Quer dizer, no meio do grupo dos 12, ou dos 72, ou de quantos eram, há ali três em que há uma amizade, parece uma cumplicidade. Por exemplo, quando ainda ontem ou anteontem, já não sei quando, líamos num texto que apareceu na liturgia, da expulsão de um demónio, que depois foi para uma vara de porco. No fim disso, Jesus foi com Pedro, Tiago e João. Quando vão para a transfiguração, cimo do monte,
Pedro, Tiago e João. No Getsemane, quem é que vai depois fazer uma oração um bocadinho à parte, depois até adormece? Pedro, Tiago e João. Aqui cá está, início do Evangelho de Marcos. Pedro, Tiago e João. Quer dizer, a comunidade cristã que se reúne na casa e que floresce e que nasce, depois também à volta da mesa, porque a sogra de Pedro lhes preparou comida, não é? Depois de curada. Essa comunidade parte também da amizade humana. Claro que depois a ultrapassa, quer dizer, vai muito mais além do que uma simples amizade humana. Mas a base da construção da fraternidade é realmente a amizade, a empatia, o gosto de estar também uns com os outros. E é nesse ambiente familiar que acontecem os sinais da presença de algo do transcendente, não é? Exatamente. E aí, por exemplo, houve uma cura, não é? E a cura, entre muitas significações, tem essa significação que tu estavas justamente a dizer. Quer dizer, é um sinal da irrupção do poder de Deus. Quer dizer, para além de outros aspectos que posso dizer. De qualquer maneira, eu gostava só de... E passo já a palavra, mas eu acho que este texto também tem uma coisa muito interessante como estrutura, que é isto. Este texto, se a gente for a ver bem, conta 24 horas da vida de Jesus. É um dia completo. De manhã foi à sinagoga, depois vai com Tiago e João à casa de Pedro e André, curam a sogra de Pedro, comem, depois ele cura mais pessoas, depois dormem, descansam, depois de madrugada ele vai sozinho rezar, depois vão encontrá-lo e agora vamos para outras cidades. Já está, 24 horas. E é um programa de vida de Jesus que no fundo há de ser o programa de vida da Igreja. Há de ser reunião à mesa e compartilha. Há de ser cura. A Igreja tem que, na sua pastoral, ter essa dimensão da cura. E também da própria pastoral profética e evangelização, porque Jesus andava de lugar para lugar a pregar nas sinagogas e nos povos e nas cidades. Portanto, cá está. A pastoral da Igreja constrói-se a partir do programa de Jesus que está aqui resumido em 24 horas. Acho muito interessante. Dizer que ele é um modelo é algo muito prático, como neste texto. Exatamente, não é? Exatamente. Emerge daqui, Padre Armindo Vaz, essa condição de anunciador, de missionário que o próprio Jesus foi em todos os dias, não é? Missionário, exatamente. Mais do que propriamente um curandeiro. Ele cura e enfrenta-se com os aspectos, isto é, com as vítimas da miséria, com aquelas que estão sob a alçada de situações desumanas e de doença. E então Jesus tem um gesto de humanidade para com eles, para com esta doente que é a sogra de Pedro, que realmente representa um pouco todos aqueles que são vítimas de desumanidade. O interessante é que, no espaço deste dia, de que falava o Frei José Nunes, Jesus viola 2 vezes o sábado. Pronto, uma lei judaica, não é? 2 vezes. Já tinha curado um possesso de espírito impuro e agora, mais uma vez, cura a sogra de Pedro ao sábado. Exatamente, que era a lei mais sacrossanta de toda a legislação judaica. Jesus não sente nenhum problema em violar essa lei, porque para ele prioritário é o ser humano e a sua dignidade. Prioritário é libertá-lo. E é em função dessa libertação que está precisamente o anúncio da Boa Nova. E interessante é que o texto diz que Jesus lhe pegou na mão, à sogra de Pedro, pegou-lhe na mão, aproximou-se dela e levantou-a. Este é o verbo que o Novo Testamento usa, em grego, egeiren, é o verbo que usa o Novo Testamento para falar da ressurreição. Isso quer dizer que Jesus como que ressuscita para um tipo de vida nova na comunidade cristã. Já temos muito pouco tempo para falar da segunda leitura que se escuta neste domingo e pedi-lhe, Padre Armindo Vaz, também para apresentar essa condição de missionário também, de que fala essa segunda leitura no capítulo 9 da Carta aos Coríntios. Paulo enfrenta-se aqui com um problema de consciência que não tem uma solução de sentido único. Realmente, nos versículos anteriores, Paulo diz: os que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho.
O operário merece o seu sustento, diz Jesus no Evangelho. Mas o próprio Jesus diz aos discípulos: recebestes de graça, dai de graça. Paulo, enfrentando-se com essa delicada situação, deixa transparecer claramente esta solução. Com certeza, o que anuncia o Evangelho precisa de viver de alguma coisa, daquilo que ele faz. Mas o anunciador do Evangelho não pode ser um funcionário do sagrado, um operário do religioso, porque isso levá-lo-ia a correr o risco de viver a partir do religioso. Não pode ser. E então, o que Paulo sugere é que a maior alegria e a melhor recompensa que um anunciador do Evangelho pode ter é esse gozo de anunciar a boa nova, de anunciar uma boa notícia às pessoas e para bem das pessoas. Isso é que deve ser a sua grande recompensa. De resto, o anunciador passará por várias situações. Algumas em que ele será recompensado, até monetariamente, outras em que se dará gratuitamente, como todos nós fazemos ainda hoje. Até que ponto, Frei Nunes, esse slogan, ai de mim, se não anunciar o Evangelho, determinou muitas vidas? Sim, de tantos missionários, padres, irmãs, leigos, há muita gente que se dá realmente de alma e corpo ao Evangelho. Ai de mim se não evangelizar. Isto é, ai de mim se não partilhar o maior tesouro que eu conheço na minha vida. Quer dizer, eu não quero impor nada nem a ninguém, mas eu conheço um tesouro que é Jesus e o Evangelho. Ai de mim se eu não o partilho com outros. Quer dizer, eu tenho essa missão, não é? Mas ainda relativamente a isso que dizia o Padre Armindo, só para concluir, realmente, de um ponto de vista pastoral e prático, o ideal era que os mais responsáveis das comunidades, os operários da messe, o fizessem gratuitamente, mas que, ao mesmo tempo, espontaneamente, as comunidades sentissem o dever também de apoiar quem trabalha para elas. O que teríamos que eliminar sempre era fazer negócio ou deixar de fazer trabalho religioso ou pastoral por causa dos dinheiros. Isto é, se não me der X não te celebra a missa, se não me der X não te celebra o batismo. Isso é que não. E infelizmente ainda há. Um desafio que fica também dessas leituras que se escutam neste domingo. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde apresentamos as mensagens que as páginas da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo sugerem. Desejo-me um bom fim de tarde, ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.